Ei, eu estou apelando para você, assuma o seu reino, assuma, peça com fé. Ele ensinou, não foi por acaso que Jesus disse: quando vocês orarem, orem assim: venha sobre nós o seu reino e seja feita a sua vontade. Olá, daqui a pouco você vai assistir a esta mensagem. Se inscreva agora, ative o sininho para que você possa ser notificado das próximas mensagens. Aproveite, curte, comenta e compartilhe para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Veja, quem roubou? A ciência já provou que há um defeito no DNA do ser humano, e que se esse defeito for corrigido, o ser humano pode viver quantos mil anos? 20 mil anos. Olha só, hein? Foi detectado, a ciência detectou que há uma falha no DNA humano, e que se essa falha for corrigida, e é isso que eles estão tentando fazer para ver se conseguem corrigir, mas não vão conseguir, amém? Não vão conseguir, não adianta. Se corrigir, olha, está aí, se corrigir, o homem pode viver quantos mil anos? 20 mil anos, gente. Desde que Jesus veio aqui até hoje, já se passaram quantos anos? 2.000, imagine 20 mil anos. Imagine o ser humano vivendo 20 mil anos. Ou seja, eles fizeram esse cálculo de 20 mil anos, mas na verdade, quando Deus fez o homem, era para viver eternamente. Agora a pergunta é: o que foi que colocou defeito no corpo humano para viver apenas 120 anos? O pecado. Às vezes a pessoa não consegue entender a gravidade do pecado. Quando a gente fala cuidado, não peque, guarde-se, não peque. Olha o pecado. O pecado foi capaz de encurtar o ser humano. O pecado foi capaz de envelhecer o corpo que não podia envelhecer. O pecado, presta atenção, o pecado roubou do ser humano a eternidade. Colocou defeito no DNA do ser humano. O que será que ele não pode fazer com o casamento? O que será que o pecado não vai fazer com a sua saúde? O que será que o pecado vai fazer com a sua mente? O que será que o pecado vai fazer com a sua família? O pecado é terrível. O pecado mata. Antes do pecado não existia a morte. Hoje está existindo a morte. O pecado trouxe a morte e continua matando. E por incrível que pareça, o ser humano parece cego, continua caminhando em direção à morte. Agora, só tem um pequeno problema. O poder, presta atenção, o poder do pecado só conseguiu neutralizar a eternidade do corpo, mas não neutralizou a eternidade da alma. Repito, o poder do pecado só conseguiu neutralizar a eternidade do corpo. É o corpo que envelhece, é o corpo que morre, mas a alma, ela não morre. Ou seja, é essa carcaça aqui que nos detém aqui na terra, porque o pecado foi cometido aqui na terra. Então o ser humano não pode mais viver aqui na terra eternamente. Os seus dias aqui na terra foram cortados, foram reduzidos, mas a alma, ela continuará viva. E aí então vem a grande pergunta: aonde? Ela continuará viva, mas aonde? Bem, aonde? E aí então que vem a grande pergunta: quem está reinando dentro de você? Qual é o reino que você busca? Hein? Qual é o reino que você busca? Você vive em função de qual reino? Jesus, na oração de Pai Nosso, ele ensinou para que quando nós orássemos, pedíssemos o quê? Venha sobre nós o seu reino. Ele ensinou isso. Quando orarem, peçam para que o reino de Deus venha sobre você, venha sobre nós o seu reino, venha sobre nós o seu reino, ou seja, que não seja o mundo reinando dentro de mim, mas que seja o teu reino reinando aonde? Dentro de mim. Ora, como é que a vida de uma pessoa que o mundo reina nela? Bispo, o reino do mundo é que está dentro de mim, então ela vai viver em função do
do mundo, as concupiscências do mundo, as vontades do mundo, os desejos do mundo, em função do mundo, as coisas do mundo. Ela vai valorizar as coisas do mundo. Aos olhos dela, a visão dele é o mundo. Mas como é que é a pessoa que o que reina dentro dela é o reino dos céus? Como é que é a vida da pessoa que reina é o reino dos céus? Não, para mim, o meu reino não é daqui, o meu reino é dos céus. Essa pessoa vive em função do céu. Ela vive em função do céu. Olha o que está escrito aqui, Mateus 13. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes. Como é que é? O grão de mostarda, a semente de mostarda é o que, gente? É a menor de todas as sementes. Entenda, como é que é o reino dos céus? O reino dos céus, disse ele, é comparado, olha só, o reino dos céus é comparado a um grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore grande, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Olha que coisa interessante. Como é que é? Ele disse, o reino dos céus, ele é comparado com uma semente de grão, com uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Ele pega nessa semente, é lançado aonde? Na terra. E ela brota, cresce e dá origem a uma das maiores árvores, aonde virão as aves dos céus e ali farão o quê? Ninhos. Olha que coisa interessante. Olha o que o reino dos céus é capaz de fazer. O reino dos céus faz alguém tão pequeno, tão insignificante, sabe, alguém pequeno, insignificante, o menor, o mais desprezado, o mais desprezível. O reino dos céus faz ele ser notável, a ponto de ser o maior. As aves do céu, ou seja, as coisas do céu é revelado para ele. Ele passa a ser testemunha de Jesus. O reino dos céus transforma pessoas. O reino dos céus muda a mentalidade. O reino dos céus faz o pequeno ser grande, o insignificante ser notório. É isso que o reino dos céus faz. Talvez você não saiba, no reino daqui desse mundo existe coisas impossíveis, mas no reino dos céus não existe o impossível, porque no reino dos céus não há limite. Para o reino dos céus todas as coisas são possíveis. Para o reino dos céus é possível a transformação da água em vinho. No reino dos céus é possível o cego enxergar. No reino dos céus é possível o paralítico andar. No reino dos céus até o poder dos leões é tirado, o poder do fogo é tirado. Esse é o reino dos céus. Porque, presta atenção, as leis da terra, elas não sobrepujam o céu. No reino dos céus não existe a lei da física. Está entendendo? Jesus andou sobre as águas. O reino dos céus é superior. Jesus falou sobre João Batista. Ele falou que não existia na face da terra alguém que fosse maior do que João Batista. Disse, dentre as pessoas, dentre os homens que nasceram de mulher, ou seja, todas as pessoas que nasceram de uma mulher, não existe ninguém maior do que João Batista. Mas esse mesmo João Batista, ele é o menor no reino dos céus. Olha só, o maior na terra, presta atenção, ou seja, o maior no reino do mundo, no reino da terra, é o menor no reino dos céus. É o menor no reino dos céus. Gente, que reino é esse? Você já descobriu esse reino? Você já encontrou esse reino? Versículo 14. Também o reino dos céus é comparado, é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Olha a comparação que Jesus faz. O reino dos céus é semelhante ao homem que encontra um tesouro escondido numa propriedade. Ele vai de tanta alegria, olha só, de tanto gozo, fala de gozo, de tanto gozo, de tanta alegria, de tanta satisfação, assim, de tanta realização. Ele vai, é tão valioso que ele vai, vende tudo que tem para comprar o campo que tem aquele tesouro.
Quando a pessoa encontra o reino dos céus, ela se realiza. Quando a pessoa encontra o reino dos céus, ela se completa. Ei, o reino dos céus está acima do reino dessa terra, do reino desse mundo. O reino desse mundo é limitado. No reino desse mundo há dor. No reino desse mundo há sofrimento. No reino desse mundo há angústia, há tortura. Mas no reino dos céus há gozo, há alegria. É por isso que quando a pessoa encontra esse reino, ela não quer abrir mão de jeito nenhum. Quem encontra esse reino, quer viver nesse reino para sempre. Quem encontra esse reino, ela se completa. Quem encontra esse reino, ela abre mão de tudo. Ela abre mão da mentira, abre mão dos prazeres dessa vida, abre mão das facilidades dessa vida para viver esse reino. Olha só, o que fez Sadraque, Mesaque e Abednego entrarem na fornalha de fogo? Quem reinava dentro deles? Você vê que o rei, ele deu a sua palavra. O rei falou: aquele que não adorar a estátua que eu fiz, vai ser queimado vivo. Só que para Sadraque, Mesaque, Abednego, eles não faziam parte daquele reino. Eles não faziam parte daquele reino. E olha que eles eram homens de negócios, eram ministros de negócios do reino de Nabucodonosor. Eram ministros de negócios da Babilônia. Eram ministros de negócios da Babilônia. Eles administravam a Babilônia, administravam os negócios da Babilônia. Mas eles não se consideravam como sendo daquele reino. O que reinava dentro deles, presta atenção, o que reinava dentro deles, o que reinava na cabeça deles, o que reinava no coração deles, era o céu e não a terra. Por isso é que quando o rei ameaçou, o rei falou que eles seriam queimados, eles se colocaram à disposição. Pode queimar a gente, pode fazer com a gente o que você quiser, porque nós não somos daqui, nós obedecemos ao céu. Nós não vivemos em função das coisas daqui da terra. Por isso, o medo não vai impedir, não vai tirar o reino dentro de mim. Pode até criar medo, pode até causar o medo, mas eu não vou me submeter por causa do medo. Quem é do reino dos céus não se submete por causa do prazer, não se submete por causa de um gozo passageiro, não se submete a vontade nenhuma daqui da terra. Ela se submete o que, gente? Ao céu. Tanto é que duas coisas importantíssimas que Jesus nos ensina a pedir: seja feita a sua, venha sobre nós o seu reino, e seja feito o que? A sua vontade. Não é a vontade do mundo, não é a vontade do mundo, não. A partir do momento que o reino dos céus, ele desce sobre você, já não é mais a vontade do mundo que vai se sobrepor a você. Agora é a vontade do céu que vai reinar dentro de você. E olha, deixa eu te falar, o céu é muito maior do que a terra. O céu é muito maior do que a terra. Aquele que vive em função do céu, para ele não existe impossível. Ele vive pela fé, e pela fé tudo é possível. Ela tem a visão do céu. A visão do céu tem limite? Não, não tem limite, não tem limite. O meu Deus pode tudo. Olha a visão do céu. Jesus falava: o meu reino não é desse mundo. Olha, com 5 pães e 2 peixinhos, alimentou quantos homens? 20.000 homens. É o reino dos céus, gente. É o reino dos céus, que não tem limite. Amém, pessoal? Josué vivia em função do reino dos céus. Na batalha, quando viu que estava escurecendo, ele fez o sol parar, disse: sol, para. Na verdade, hoje a gente entende que não é o sol que anda, mas é o sistema solar. Ele paralisou todo o sistema solar, ou seja, paralisou todos os planetas, paralisou tudo. O homem, presta atenção, o homem. Só que esse homem não era daqui. Ele não fazia parte desse reino, ele não obedecia esse reino. Ele vivia em função do que, gente? Do reino dos céus. De quem você tem medo? Do que você tem medo? O que está dominando você? Você ainda sofre com depressão? Hein? Você ainda sofre com depressão? Você ainda tem problemas na alma? Tem dor na alma? Você ainda está carregando traumas do passado? Filho, me diga, de qual reino você pertence? Porque no reino dos céus não tem depressão. Amém, pessoal? No reino dos céus não tem depressão. No reino dos céus não tem agonia. No reino dos céus não tem fracasso. No reino dos céus, quem vive no reino dos céus, ou quem faz parte do reino dos céus, ele encara: 1000 cairão ao seu lado, 10.000, mas você não será atingido. Por que não será atingido? Por que você não é atingido? Porque você não é desse reino. Como é que o diabo toca em você? Como é que você diz que é do reino de Deus? Puxa, ainda vê vultos, demônios ainda estão sobrepujando você. Peraí, tem alguma coisa errada, você ainda é daqui. O domínio deles é aqui na terra. Presta atenção, o que Deus disse?
dominai a terra, dominai a terra. Aquele que tem o reino de Deus dentro dele, ele domina a terra. Não é a terra que domina ele. A carne é fraca, a terra está te dominando. Não, é mais forte do que eu, a terra está te dominando. Eu não consegui, a terra está te dominando. Eu não consigo, a terra está te dominando. Como é que pode uma vontade por alguma coisa vai dominar você? A vontade e desejo por alguma coisa que você sabe que está destruindo a sua vida, está arruinando a sua família, está acabando com você, está destruindo a sua reputação, está destruindo a sua saúde, ainda assim você faz, porque é mais forte do que você. Como é que as coisas desse mundo são mais fortes do que você? Se o reino de Deus está em você. Ora, se o reino de Deus estiver dentro de você, você vence. Os problemas virão, pode até se multiplicar, mas você não vive em função desse reino. Você vai continuar vivo, você vai continuar forte, você vai continuar encarando e você vai continuar vencendo. É por isso que Paulo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? O que será contra nós? Hein? Os imperadores daquela época, no Império Romano, ficaram doidos. Os comunistas que lá na Romênia, na Rússia, na China, agora lá na Coreia do Norte, que perseguiram, estão perseguindo a igreja, eles ficam loucos, ficam doidos, não conseguem entender. Como é que em cima de tanta ameaça, de tantas ameaças, eles continuam de pé? Como é que pode alguém, sabendo que vai ser estraçalhado por leões famintos, naquela época que pegavam os cristãos, jogavam eles na arena, pegavam os cristãos, eram crucificados, eram queimados vivos, e ainda assim eles não negavam a fé. Eles falavam assim: mas que é isso que essas pessoas têm? Mas você não tem medo de ser queimado vivo? Medo? Eu tenho. Amém, pessoal? Medo? Eu até tenho. Mas o que está em jogo é muito maior do que o medo que eu sinto. Amém, pessoal? O que está em jogo é muito maior do que o que eu sinto. Eu não sou daqui. O que está em jogo é o reino. É o meu reino. É o reino da qual eu pertenço. Eu não quero perder esse reino, porque esse reino é muito maior. Nada se compara com esse fogo que possa me queimar. Nada se compara. Não tem nada a ver. Esses leões aí podem estraçalhar, podem destruir, podem comer esse corpo, mas eu tenho um outro corpo no meu reino me esperando. As promessas do reino de Deus são fortes demais, são boas demais para a gente abrir mão por causa de um prazerzinho, para a gente abrir mão por causa de uma coisinha. Então não aceite. Ei, eu estou apelando para você: assuma o seu reino, assuma, peça com fé. Ele ensinou, não foi por acaso que Jesus disse: quando vocês orarem, orem assim: venha sobre nós o seu reino e seja feita a sua vontade. Venha sobre nós o seu reino, que ele reine, esse reino desça sobre você, esse reino esteja em você, que você vive em função desse reino. Aquele que vive em função do reino desse mundo se prostitui, adultera, mente, passa perna aos outros, vantagem, procura vantagens, enfim, faz tudo errado e se mete em corrupção. Isso é coisa de quem vive em função da onde? Do reino daqui. Mas aquele que vive em função do reino de Deus, ele não faz a vontade dele, mas faz a vontade, ele obedece ao seu rei. Quando você mente, você está obedecendo o seu rei. Quem é o rei da mentira? Satanás. Quando você adultera, prostitui, você está obedecendo o seu rei. Quem é o rei da prostituição, do adultério, dos prazeres desse mundo? Quem é? Satanás. Então quem está reinando? Satanás. E o diabo, ele pode fazer com você o que ele quiser, porque você é dele. Você faz a vontade dele, você se submete a ele. Mas quando você vive o reino de Deus, você não vive a vontade dele. Você não se submete à vontade dele. Por isso você tem autoridade para dizer: chega. Para dizer: sai. Para dizer: o Senhor te repreenda. Você tem essa autoridade. Você tem autoridade para expulsá-lo da sua vida, para expulsá-lo do seu filho, para expulsá-lo da sua família, para expulsá-lo do seu trabalho. Porque dentro de você existe o reino dos céus. Diga graças a Deus. O reino dos céus é maior que o inferno, é maior que o mundo, é maior do que tudo que possa se levantar contra você. Então,
viva o reino dos céus. E aqueles que vivem o reino dos céus, aqueles que vivem no reino dos céus, meu amigo, esses vivem pela fé. E o que Jesus disse? Pela fé, tudo é possível. Que isso, Senhor? Falaram os discípulos. Que isso, Senhor? A figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou. Jesus olhou para ele e falou assim: olha, se vocês fizerem parte do reino dos céus, se vocês fizerem parte do reino dos céus, vocês poderão falar a esse monte: monte, levanta-te, se joga do mar, e não duvidar, o monte vai obedecer vocês. Tudo que vocês falarem vai se cumprir. Sabe por quê? Porque o reino dos céus é maior do que o reino desse mundo. Ele disse mais: tudo que ligares aqui na terra, presta atenção, tudo que ligares aqui na terra, será ligado aonde? No teu reino. Será ligado no reino da qual você pertence. Por que que o céu vai ligar o que você ligar aqui na terra? Porque você é cidadão do céu, é o céu que toma conta de você. Você vê quando tem problema em um país, o que acontece com os outros países? Eles se preocupam, as embaixadas se preocupam com os seus cidadãos. Assim é o céu, assim é o reino dos céus. O reino dos céus cuida dos seus. Por isso é que o que ligar na terra será ligado aonde? Por quê? Porque você é de lá, você é de lá. Amém, pessoal? Você é de lá, você é do céu. Quem é do reino dos céus está com a cabeça no céu, está com o pensamento no céu, não vê a hora de chegar lá, então não abre mão, ele não abre mão do céu. Pelas coisas daqui da terra, não abre mão, não abre mão, não aceite abrir mão. Então, nessa noite o reino dos céus, presta atenção à pergunta da noite. O reino dos céus, ele já chegou até a você? Jesus disse: é chegado até a vós o reino dos céus. Ele já chegou a você? Você já alcançou ele? Ele já está dentro de você? Se não, a pergunta é: o que está faltando para o reino dos céus entrar em você? Não será porque você ainda não abriu mão do reino dessa terra? Não será porque você ainda não abriu mão do reino desse mundo? Abra mão do reino de Satanás, abra mão do reino do inferno, abra mão do reino desse mundo para o reino dos céus. Se você abrir mão do reino desse mundo, você vai ter o reino dos céus. Ele disse: buscai o reino dos céus, buscai. E ele ensinou: venha sobre nós, peça, venha sobre mim o teu reino, Senhor. Venha sobre mim o teu reino. Você tem pedido isso? Senhor, eu quero o teu reino, eu quero viver no teu reino para sempre, a partir de agora, a partir de hoje. Pessoas inteligentes fazem votos assim: meu Deus, a partir de hoje eu vou viver o teu reino, vou abrir mão do reino desse mundo para viver o teu reino. E ela passa a viver o reino. Viver o reino é obedecer o seu Senhor, é obedecer o seu rei. Quem é o seu rei? Jesus. Então é Jesus que eu vou obedecer. Mas se você não obedecer a Jesus, obedecer o seu eu, lembra-se, quem está por detrás do seu eu, quem está por detrás dos seus desejos, suas vontades, quem é, gente? Satanás. Então quem é o seu rei? O dia que você morrer, quem vai te levar? Satanás. Aonde ele morar eternamente, é para lá que você vai. Quem entendeu? Gostou da mensagem? Então, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e siga-nos nas redes sociais.